Fala galera do YouTube, aula iradíssima de Power BI e nessa aula a gente vai aprender como usar API dentro do Power BI. A gente vai ver um case prático de como importar informações de cotações de várias moedas direto do site do Banco Central, cotações oficiais direto do site do Banco Central, e a gente vai ver como fazer isso usando uma API. Você vai entender o que é uma API, como que a gente faz para usar aqui no Power BI e a gente vai aplicar nesse exemplo prático. Então, aula muito irada para você ficar até o final, obviamente, e baixar os arquivos que estão aqui na descrição para você poder praticar junto comigo. E aí, além disso, ó, aqui na descrição vai ter um mini curso para você poder pegar e aprender mais sobre Power BI depois que terminar a aula. E antes da gente começar o vídeo, explicar o que é API, o que é tudo isso, seguinte... Acho que tem um pedido aqui que eu nunca fiz no canal, que é deixa o like aqui embaixo se você gosta de conteúdo da hashtag, porque assim o YouTube entende que é um vídeo maneiro e distribui para mais pessoas. Então, se esse conteúdo te ajuda, pode ajudar mais gente. Então, clica no like, se inscreve no canal para receber vídeo novo todo dia de Excel, VBA e Power BI. E sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então é o seguinte, qual que é a grande ideia aqui? A gente vai ter uma planilha, só para a gente começar entendendo o problema que a gente vai querer resolver, a gente vai ter uma planilha de movimentações financeiras aqui da empresa. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, na primeira coluna, o número da movimentação, que é sequencial, movimentação 1, 2, 3 e tal, a data daquela movimentação, o tipo, se foi uma entrada, ou seja, um recebimento de dinheiro, ou uma saída, uma despesa, qual é a classificação, receita financeira, despesas administrativas, despesas com produtos e assim por diante, qual foi o documento, qual foi a nota fiscal responsável por aquela entrada ou aquela saída, o centro de custos da empresa, se foi do setor operacional, comercial, financeiro e tal, qual foi o local na empresa de onde a gente fez aquele gasto ou para onde foi aquela entrada, o valor, só que o valor ele está com cotações específicas. Então, por exemplo, esse primeiro valor, essa primeira entrada que veio de receitas financeiras foi 8.743 dólares. E depois a gente vai ter aqui informação em dólar, a gente vai ter em iene, a gente vai ter em euro, a gente vai ter em peso peruano, a gente vai ter em libra, enfim, a gente vai ter um monte de moeda aqui para a gente poder analisar. Só que qual que é a grande lógica? A gente vai querer converter essas informações para o real. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai, pelo Power BI, se conectar com o site do Banco Central e a gente vai conseguir, no site do Banco Central, descobrir qual que foi a cotação de uma moeda específica num dia específico, que no caso vai ser na data que está aqui para a gente. E a gente vai fazer isso usando API. Então, vamos lá. Primeiro, o que é essa tal de API que a gente está colocando aqui? A API é basicamente um programa que alguém criou para dois sistemas poderem conversar entre si. Como assim? Vamos lá na prática aqui. Seguinte, o YouTube ele tem uma API que você consegue acessar as informações da sua conta do YouTube. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir aqui sobre a minha conta do YouTube, quantos inscritos a gente tem, se eu quiser descobrir qual foi o número de visualizações ao longo do tempo. Então, ele manda várias informações, eu posso me conectar com essas informações. Onde? No Power BI. Então, basicamente, o YouTube e o Power BI, por exemplo, eles podem conversar entre si. Ah, Alô, mas é só isso? Não. Imagina o seguinte, imagina que eu estou desenvolvendo um novo site aqui para a hashtag treinamentos. E aí, nesse site, eu quero que a pessoa possa fazer login no site, login e senha mesmo, ela possa logar no site com as informações dela do Facebook. Então, pelo meu site, eu quero que tenha uma janelinha para a pessoa botar o e-mail do Facebook dela e a senha do Facebook, e assim ela vai conseguir fazer o login no meu site, como se ela estivesse entrando no Facebook, só que ela vai usar os dados para entrar no meu site. Como que funciona isso? O Facebook ele tem uma API, e nessa API vai ter as informações sobre o usuário, vai ter o e-mail dele, vai ter as curtidas, vai ter um monte de informações do perfil, fotos e assim por diante. E aí, a API do Facebook permite a gente pegar algumas dessas informações. Então, o Facebook e o meu site, eles vão conversar entre si, porque quando a pessoa colocar o e-mail dela e a senha, a API do Facebook vai conseguir conversar para ver se aquele e-mail realmente existe, se a conta daquela pessoa está batendo certinho. Então, basicamente, aí tem zilhões de aplicações para a gente poder botar dois programas para conversarem entre si. Só que no nosso caso, aqui no nosso mundo do Power BI, o que vai ser a API? A API vai ser basicamente para a gente consumir informação. Então, por exemplo, o que eu poderia fazer? Poderia usar a API do Spotify, que ele também tem uma API, para descobrir quais são as músicas que eu estou ouvindo, quais são os artistas que eu mais ouço e tal. Poderia conectar a API com o site do Banco Central. Então, o Banco Central tem uma API que me permite extrair informações de lá. Qual foi a cotação de uma moeda num determinado dia e assim por diante. Então, a API, ela vai ter algumas possibilidades. Então, a gente pode usar uma API para, por exemplo, fazer login e senha. Então, a gente vai mandar informações, por exemplo, aqui pelo Power BI, eu vou falar qual é o meu login e senha no Trello. E aí, o Trello vai receber o meu login e senha e vai me devolver as informações
da minha conta do Trello. Então, a API a gente pode mandar informação para poder, enfim, fazer o login, essas coisas. A gente pode consumir informação. Beleza? E no caso aqui a gente vai ver um exemplo que a gente não vai ter que fazer login nem nada do tipo. Aí o login e senha ficar para outro tema, outro vídeo. Mas aqui a gente vai usar basicamente a API do Banco Central. Qual que é a API do Banco Central? Seguinte, eu deixei aqui pronto pra gente um link que é exatamente um link da API do Banco Central. Então, esse link que você está vendo aqui é o link que vai dar para a gente a cotação de uma moeda específica em uma data específica. Então, isso aqui é a API que o Banco Central tem para permitir a gente extrair informações de lá de forma simples. Então, por exemplo, esse link aqui, ó, eu vou copiar e vamos abrir um navegador aqui para a gente poder usar ele. Ó. Então, vou abrir aqui o navegador e eu vou colar o link aqui em cima. E dá uma olhada no que vai aparecer para a gente. Ele vai abrir para a gente uma cotação da moeda, que é aqui, ó, 5,3878. Que cotação é essa? Seguinte, deixa eu voltar aqui no link para a gente dar uma olhada. Essa API, o que ela pede? Ela pede algumas informações para a gente. Então, ela vai pedir aqui, ó, qual é a moeda da qual eu quero saber a cotação. Eu vou colocar aqui a sigla dela mesmo, no caso dólar, então USD. E ela vai perguntar qual é a data inicial da qual eu quero descobrir a cotação, qual é a data final. Como assim ela é uma data inicial e final? É porque, no caso, a gente está querendo analisar a cotação em um dia só. Mas você poderia querer uma lista com as cotações de vários dias, de um ano inteiro, de uma semana e assim por diante. E aí, você poderia colocar, por exemplo, uma data inicial específica e uma data final. Como no nosso caso, a gente quer a cotação de um dia específico, quero o dólar no dia 2, quero o euro no dia 3, para cada movimentação que a gente tem, então a gente não vai ter que se preocupar com data inicial e data final a ponto de pensar numa lista de valores. Não, a gente só vai basicamente falar o mesmo dia sendo a data inicial e a data final, porque eu só quero a cotação de um único dia. Então, esses valores que eu deixei em negrito são os valores que vão variar conforme as informações que eu vou ter. Se eu tive uma movimentação em dólar canadense, eu vou botar aqui o dólar canadense e assim por diante. E, claro, aí vou variando as datas também. E a data vai ser sempre nesse formato. Vai ser o mês, traço o dia, traço o ano, tudo bem? Então, qual que é a grande sacada que a gente vai ter que ter aqui? Repara o seguinte, sempre que a gente pegar esse link e preencher essas informações, ele vai trazer para a gente. Então, deixa eu ver. Qual era a cotação do euro? Ó, vou escrever aqui euro aqui em cima. Ele trouxe a cotação do euro. Nesse dia, que é o dia, deixa eu ver qual é o dia que eu coloquei aqui, 5 de fevereiro de 2021, a cotação do euro foi essa aqui, 6,4778. Então, a gente vai usar essa API, esse link, para a gente conseguir, pelo Power BI, importar as informações de cotação de cada uma das movimentações que a gente tem. E a gente vai ver como passar para a API qual foi a data da movimentação que a gente quer analisar e qual foi a moeda que a gente quer converter a cotação, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, nosso trabalho inicial vai ser pegar essa planilha do Excel e trazer ela lá para dentro do nosso Power BI. Então, é o seguinte, eu vou fechar aqui o Excel, abrir nosso famigerado Power BI, e vamos lá, guia a página inicial, vou importar aqui dados do Excel, e vamos lá. Quero trazer aqui, ó, nossa base de movimentações, vou clicar em abrir. E como sempre, ele vai perguntar para a gente ali abrir aquela janela, perguntar qual aba a gente quer trazer da planilha de movimentações, então vai ser a única aba que eu tenho aqui, é uma aba chamada movimentações, vou colocar aqui, marcar ela. E duas opções que a gente tem, lembra? Carregar essa planilha direto para o Power BI ou transformar dados, editar essa tabela antes. E no caso, eu quero transformar dados, eu quero editar a tabela. Por quê? Porque nessa tabela eu vou querer adicionar informações de cotação. Então, eu vou querer dar uma editada nela. E qual que vai ser a ideia que eu vou te passar já já? A solução vai ser a gente criar uma nova coluna na nossa tabela e essa nova coluna vai dizer para a gente, ó, por exemplo, tive uma movimentação em dólar no dia tal. Então, essa nova coluna vai dizer para a gente certinho de cada movimentação qual é a conversão daquela moeda naquele dia. Então, por exemplo, ó, o dólar nesse dia aqui, que a gente está na primeira movimentação, foi, por exemplo, 5,37. Então, eu vou ter essa informação na nova coluna que vai me dar a cotação, e ela vai me dar a cotação para cada uma das movimentações, dependendo da moeda, dependendo do dia. Então, eu quero adicionar uma nova coluna, quero editar minha planilha, então a gente vai lá na opção de transformar dados. Beleza, ele vai abrir aqui, vai carregar o nosso Power Query, nosso ambiente de edição de planilhas, edição de consultas. E aí agora que vem a sacada, que é a seguinte, vamos lá. O que a gente quer fazer? A gente quer usar uma API. Nesse caso aqui a API, bem simplesinha, basicamente um link, e nesse link a gente vai ter que só editar as informações que a gente vai querer extrair. Só que aí que tá. Como que a gente quer acessar essa API? Eu quero acessar essa API fazendo o quê?
Eu quero criar uma nova coluna na minha tabela, que no caso vai ser uma coluna de conversão, por exemplo, ou de cotação, tanto faz o nome, e essa nova coluna tem que chamar a API. Ou seja, eu quero que uma nova coluna na minha tabela chame uma API. Alô, como que eu faço isso? E aí, ó, a gente vai virar independente aqui no Power BI. Literalmente, vou fazer aqui contigo passo a passo no Google. Então, ó, vou abrir uma janela nova, vou abrir aqui o Google. E aí, no Google, o que eu vou fazer? O que eu quero? Eu quero criar uma nova coluna na minha tabela usando uma API para alimentar as informações daquela coluna. Então, cara, literalmente eu vou jogar aqui Power BI, API, e aí tenta pesquisar em inglês, porque em inglês você vai encontrar mais informações, beleza? E se você não souber inglês, vai pegando as informações, jogando no Google Tradutor, não tem problema, mas tenta procurar em inglês que vai ter mais coisa. Então, ó, Power BI, API, que eu quero usar uma API, só que eu quero criar uma nova coluna para puxar as informações dessa API. Então, eu vou colocar nova coluna em inglês, que vai ser New Column, tudo bem? New Column. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Cara, vai fuçar. E no caso, eu já tinha fuçado antes, eu tinha encontrado logo esse primeiro link. Esse link é um link da comunidade do Power BI, que são várias pessoas que se ajudam ali, tiram dúvidas umas das outras. Algumas vezes você vai encontrar a dúvida que você quer ali, a resposta. Algumas vezes você não vai encontrar a solução que você quer. Mas sempre bom tentar aqui. Então, por exemplo, ó, o que a pessoa falou? Ele falou aqui, ó, aí tradução de inglês, se não souber, joga no Google Tradutor que você vai conseguir encontrar ele mais ou menos. Beleza, eu tenho uma API no formato tal. Ou seja, ele tem aqui um link para acessar as informações de uma API. Só que ele falou que quer criar uma coluna e tal, não sei o que. Como que ele faz? Aí você tem aqui, ó, solved, ou seja, problema, dúvida resolvida. Ir para a solução. Então vamos lá, go to solution. E aí, aqui que tá o barato. Se liga, alguém foi lá e respondeu como que ele faz para usar esse link através de uma nova coluna lá no nosso Power Query, lá no nosso ambiente de edição de planilhas, beleza? Ah, lá onde é que ele está falando aqui que é de Power Query? Ele não falou nada que é de Power Query. Mas se liga só, ele passou um códigozinho, que é esse código que você está vendo aqui na sua tela, e esse código é justamente o código que ele falou que a pessoa vai ter que usar para puxar as informações. Alô, mas que código é esse, meu Deus? Onde que eu vou usar esse código? Que parada doida. Cara, esse código é o código da linguagem M. M de Maria mesmo. Alô, o que é linguagem M? Eu vou te falar aqui que é o seguinte. Deixa eu primeiro voltar para o nosso ambiente aqui do Power BI, do Power Query, na verdade. O Power Query, ele é o nosso ambiente onde a gente edita a planilha. Então, por exemplo, se você quiser deletar a sua planilha, deletar uma coluna, por exemplo, só a título de exemplo mesmo, vou clicar aqui na coluna de local. E eu vou deletar essa coluna, dei um delete. O que acontece? A gente fez uma edição aqui de forma muito simples. A gente clicou, apertou um botão, deletou a planilha. Só que aqui do lado direito, ó, repara que ele acabou de anotar o que eu fiz. Então, eu fui lá e removi coluna. Então, ele anotou aqui, colunas removidas. E aí, o Power Query, por trás disso, ele escreve um código. Então, eu fui lá de forma muito simples, cliquei na coluna, deletei, ela foi embora. Só que o Power Query, por trás, ele escreveu um código que representa o que eu fiz. Então, onde que está esse código? Ele fica aqui em cima, nessa barra de fórmulas. Alô, para mim não está aparecendo a barra de fórmulas, não tem problema nenhum. Você vem aqui, ó, na guia exibição aqui em cima, e você vai clicar aqui na barra de fórmulas do cantinho esquerdo. Pode esconder ou reexibir ela. Então, olha o que apareceu. Apareceu um código meio doido aqui. Table.remove columns, não sei o que. Cara, a gente não precisa entender esse código. Essa aqui que está aqui em cima é a linguagem M, linguagem do Power Query. Você não precisa entender ela aqui, nada fundo nem nada do tipo. Você não precisa entender ela. Mas a grande questão, dá para você minimamente sacar, olhando aqui essa linha de código e lembrando o que você fez, que foi remover a coluna de local, dá para entender mais ou menos, ó. Ó, table, tabela, ponto remove columns, ou seja, remover colunas. O que ele falou que ele removeu? A coluna chamada de local, por isso que ele escreveu local entre aspas. Então, beleza, deu para entender mais ou menos aqui o que ele fez. Show de bola. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar essa linguagem M para conseguir criar essa nova coluna que vai puxar as informações do site do Banco Central. Meu Deus, Alan, quer dizer que agora eu vou ter que virar o mestre da programação? Não, pode ficar 100% tranquilo. E é exatamente por isso que a gente acessou esse site aqui. A gente não vai ter que fazer praticamente nada aqui de entender código, nada do tipo. Vai ser bem tranquilo e a gente vai fazer junto. Então, ó, só para te mostrar, cada uma dessas etapas aplicadas aqui, ó, então tem algumas coisas que a gente editou na planilha e tem algumas coisas que o próprio Power Query fez sozinho. Por exemplo, esse tipo alterado, o que é isso?
é ele olhar cada coluna e entender o que ela tem, se ela tem texto, se ela tem número, se ela tem data e tal. Então tem algumas coisas que o Power Query fez sozinho, outras que a gente fez. Show de bola! Como que você acessa o código inteiro dessa planilha que a gente tem? A gente vem aqui ó, na guia Página Inicial, nossa primeira guia aqui, e vai ter esse botãozinho chamado Editor Avançado. Esse botão de Editor Avançado, olha o que ele vai ter. Posso até colocar em tela cheia se eu quiser. Esse editor avançado, ele vai abrir o código inteiro do nosso Power Query, a linguagem M que está por trás da tabela. E, de novo, você não precisa entender, mas é só para você saber o que está por trás da nossa planilha. Então, quando você vai mexendo um monte de coisa, deletando coluna, acrescentando coluna, por trás do Power Query escreveu um códigozinho aqui, tudo bem? E aí, só a título de curiosidade, que até vai ser interessante para a gente saber depois, o código começa com let, então ele sempre começa com let, e ele vai terminar com in, tudo bem? E aí, ó, ele vai falando pra gente qual foi cada uma das etapas que ele fez. Então, ó, tem a etapa aqui, cabeçalhos promovidos. O que é cabeçalhos promovidos? Ele vai pegar a primeira linha da tabela, que tem os títulos das colunas, ele vai usar como cabeçalho. Depois, tipo alterado, ele basicamente foi em cada uma das colunas e viu, poxa, aquela coluna é o quê? É um número, é um texto e tal. Depois, colunas removidas. Então, a gente foi lá e removeu uma coluna. Ele falou, ó, a última etapa que eu fiz é essa aqui, colunas removidas. Então, por isso que ele colocou aqui, in colunas removidas. Tudo bem? Então, ele falou, ó, fiz 5 etapas. Eu quero mostrar o que eu fiz na última, porque é a última versão da minha planilha. Então, ele fala aqui, ó, in colunas removidas. Então, perfeito. Ele vai trazer o resultado da tabela que ficou no final, que ficou aqui depois de eu ter removido as colunas. Tudo bem. Por que eu estou falando isso tudo? Pelo seguinte motivo, ó. Se a gente olhar aqui no site onde a gente veio, olha como é que ele escreveu aqui pra gente. Ele começou com let. Por que ele começou com let? Porque todos os códigos começam com let, que nem você acabou de ver. E ele terminou com in step. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele terminou com in step. O que é in? In é como ele vai terminar o código. E step foi exatamente aqui o nome que ele deu para a última etapa que ele criou. Que nem no nosso estava escrito a última etapa, colunas removidas. Ele colocou in colunas removidas. Então, a gente não vai precisar ficar entendendo isso. O que interessa para a gente é o seguinte. Essa linha de código aqui, dá uma olhada. Essa linha de código basicamente está falando o seguinte, ó. Tá vendo que aqui ele está mostrando qual é o link da API? Tá aqui, ó. Tem esse códigozinho inteiro aqui. Add column, previous tab, blá, 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 não sei o que, web content, blá, blá, blá. Não precisa ficar entendendo isso aqui. O que interessa é, daqui em diante tem o link da API. Então, o que a gente vai precisar fazer é pegar esse link da API e substituir pelo nosso link. Por quê? Porque esse link aqui é o link que a pessoa tirou a dúvida. É o link da outra pessoa, não tem nada a ver com o nosso link. Então, a única coisa que a gente vai ter que fazer é pegar essa linha de código, copiar e adaptar ela para as nossas informações. Tudo bem? Beleza. Show de bola. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar essa linha inteira aqui de código, ó, step, até o finalzinho. Então, vai copiando até o final, até o último parênteses. Não vou copiar a vírgula aqui, porque a vírgula é só se a gente quiser botar mais códigos embaixo. Então, vou dar um Ctrl C. Ctrl C. Vamos lá no nosso Power Query. Eu já estou no meu ambiente da linguagem. Se eu não estou, como que eu faço? Ó, deixa eu clicar aqui em cancelar. Como que eu faço para abrir aquele editor? Só vir aqui em Guia Página Inicial, Editor Avançado. Perfeito. E o que eu tenho que fazer? Por sinal, só um detalhe, tá? Eu tinha removido aquela coluna de local, mas foi só a título de exemplo. Então, deixa eu voltar aqui com a coluna de local. Então, eu vou desfazer essa etapa aqui, ó, colunas removidas. Perfeito. Então, vamos lá, vamos abrir o nosso editor avançado. E aí, a última etapa que eu quero fazer, eu tenho 4 etapas aqui, tá vendo? Ó, fonte, movimentações, sheet, não sei o que, cabeçalho promovido, tipo alterado. A última etapa que eu quero, que é a 5ª etapa, é a etapa de adicionar uma nova coluna. Então, o que eu vou fazer? Aqui no final, ó, antes desse tal de in, eu vou dar um enter para poder criar uma nova linha de código, beleza? Show de bola. E aí eu vou até apertar o tab. Por que eu estou apertando o tab? Só para colocar o meu código alinhado, tá vendo? Se eu apagar, ele começa aqui no canto esquerdo. Se eu apertar o tab, ele fica alinhado, só a questão de organização, tudo bem? Beleza, Alon, o que eu faço agora? Seguinte, você está vendo que as etapas elas vão começando com esses hashtags aqui? Então a gente vai criar uma nova etapa aqui. Mas vamos lá. Como que vai ser essa nova etapa? Vamos começar fazendo o seguinte. A gente copiou o código lá naquele sitezinho de dúvidas. A gente vai colar o código aqui. Ctrl V. Perfeito. Então tá cheio de código aqui agora. Só que a gente vai editar esse código. Então vamos lá. Vamos tentar editar esse código juntos aqui. Vou dar um zoom.
Primeira coisa que ele fala, ele dá um nome para essa etapa que a gente está aplicando. E aí, o nome da etapa, você que manda. Você pode dar um nome qualquer. Só que, ó, tem que seguir esse padrãozinho aqui, tá vendo? Da hashtag. Então, eu vou colocar hashtag, ele coloca entre aspas aqui. Então, eu vou colocar entre aspas o nome que eu quero dar para essa etapa. Tanto faz. Vou colocar aqui etapa. Vou chamar de etapa mesmo, nome bem genéricozão. Beleza. O que mais? E aí, só um ponto. A gente colocou aqui a etapa, e você fala, pô, Lon, mas você colocou a etapa, por que ele ficou marcado em vermelhinho? Pelo seguinte motivo. Lembra que a gente acrescentou uma nova linha? Só que, ó, sempre que a gente vai acrescentar uma nova linha, a gente tem que colocar uma vírgula. Então, ó, eu tenho essa primeira linha de código, e no final da primeira linha de código, ó, deixa eu ver aqui, eu tenho uma vírgula. No final da segunda linha de código, eu tenho uma vírgula. No final da terceira linha de código, eu tenho uma vírgula, e assim por diante. Só que, nessa linha de código aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Nessa última linha de código que estava escrita, que é essa tipo alterado, eu provavelmente não tenho uma vírgula. Ó, cadê? Não tem uma vírgula. Por quê? Porque ela era a última linha de código, mas como eu estou acrescentando uma nova linha de código, eu vou apertar a vírgula na última linha, era a última linha, agora virou a penúltima linha, tudo bem? Então só acrescentei uma vírgula dessa linha de código aqui. Perfeito. Então vamos voltar lá para o início aqui do nosso código. Coloquei a etapa, repare que ele já sumiu o errozinho. E beleza. Já dei o nome da etapa. Vamos olhando as informações só para a gente tentar entender se tem alguma coisa que a gente queira editar aqui. Então, por exemplo, table.addColumn parece ser um códigozinho para acrescentar uma coluna, tudo certinho. E olha isso aqui que está escrito aqui. Previous step. O que é previous step? Previous step é a etapa anterior, que seria essa aqui, ó, tipo alterado. Alon, como é que você sabe que esse previous step é esse tipo alterado aqui? Seguinte, ó, vem comigo. Vamos voltar lá no nosso site. No site, se você olhar, olha o que acontece. A pessoa colocou organizadinho, tá vendo? Ela colocou, qual é o nome da etapa anterior? Ela deu um nome genérico, previous step. E aí aqui embaixo, ela meio que chamou a etapa anterior. Por quê? Porque a linguagem M funciona assim. Ela faz uma etapa, depois, na etapa seguinte, ela chama a etapa anterior. Você não precisa ficar entendendo isso. O que interessa é, tá vendo que tá o mesmo nome aqui, ó? Previous step aqui em cima, previous step aqui embaixo. Por quê? Porque aqui embaixo eu estou chamando a etapa anterior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Para, na etapa seguinte, colocar exatamente o mesmo nome da etapa anterior. Porque é exatamente esse nome que a gente vai ter que usar. Então, vamos voltar lá aqui no nosso ambiente do Power Query. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer? Ó? Qual é o nome da etapa anterior? Hashtag tipo alterado. Então, é isso que eu vou ter que colocar aqui. Ao invés de previous step, que ele colocou genérico mesmo, isso aqui não é o nome original, foi o nome que ele decidiu colocar. Eu vou deletar isso aqui, vou colocar aqui hashtag, entre aspas, tipo alterado. E quando você começa a escrever aqui, ó, ele já sugere, Alon, você quer puxar o tipo alterado? Sim, então eu vou clicar aqui nele. Perfeito, tipo alterado. O que mais? Tá vendo esse cara aqui chamado New Column Name? Nova coluna? É basicamente aqui, ele tá dando o nome para essa nova coluna que eu estou criando no meu Power BI. E aí, se eu não colocar nada, o nome da nova coluna vai sair esse aqui, do jeito que está escrito. New Column Name. Só que você não quer dar o nome da coluna assim, meio esquisito em inglês. Você vai querer chamar a nova coluna de outra coisa. Então, vou chamar a coluna aqui, por exemplo, de cotação. Tudo bem? Só um nome que você vai dar para a coluna. E isso aqui, ó, a gente não precisa ficar entendendo. Each JSON.document, não sei o que, não sei o que. Isso aqui não interessa pra gente. O que interessa pra gente é o seguinte, é esse link que tá aqui, lembra? Esse link, ele é o link daquela outra pessoa que tirou a dúvida. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou deletar esse link inteiro. Para deletar o link, ó, você pode apertar aqui no início dele, deixa as aspas, porque a gente vai usar as aspas. E você aperta Shift End. Então, ou você vai com o mouse mesmo, selecionando aqui, só que fica mais fácil apertando Shift End, que ele seleciona até o final. Só que, ó, ele ainda tem uns parênteses aqui no final. Então, eu quero selecionar só o link para deletar. Não quero deletar os parênteses, as aspas, nem nada do tipo. Então, ó, o que eu fiz? Apertei Shift End e eu vou segurar o Shift, ó, e com a setinha para a esquerda, que ele vai conseguir, que eu vou conseguir escolher se eu quero aumentar a seleção ou diminuir a seleção. No caso, eu vou selecionar só o site, vou deixar as aspas, vou deixar os parênteses. Pronto, deletei o site. O que eu quero fazer agora? Eu quero copiar esse link, ó, copiar esse link, Ctrl C. Então, vou voltar aqui no nosso Power Query e eu vou colar esse link. Perfeito. E lembrando, por enquanto, esse link, ele tá meio estático. O que é estático? Eu estou pegando sempre o dólar e sempre na mesma data, que é 5 de fevereiro de 2021.
Por enquanto, vamos deixar assim só para a gente ir entendendo o que vai acontecer. Perfeito. Então, a única coisa que eu falei para ele foi, cria uma nova coluna me trazendo a cotação de uma moeda. Qual moeda? Dólar. Qual data? 5/2/2021, tudo bem? Porque o mês e a data ficam invertidos aqui, lembra? Perfeito. Por enquanto, vamos deixar assim, daqui a pouco a gente deixa automático para várias datas, várias moedas. Show de bola. E aí, a única coisa que eu tenho que alterar aqui também é o seguinte, ó, lembra? Agora, qual é o nome da minha última etapa? Minha última etapa eu chamei de etapa. Então, aqui embaixo, ó, para eu falar o que eu quero trazer, como que eu quero finalizar a minha tabela, eu quero finalizar a minha tabela na última etapa que eu fiz. Então, ao invés de falar que eu quero trazer a tabela na etapa de tipo alterado, não, agora eu tenho uma nova etapa. Então, eu quero trazer a minha tabela do jeito que ela ficou no final. Então, a etapa que eu vou escrever aqui vai ser o nome genérico que eu dei, chamado de etapa. Eu posso clicar aqui. Show de bola? Senão, ele ia trazer aqui do jeito que ficou aqui em cima em tipo alterado e ignorar o resto. Mas eu quero que ele pegue o estado aqui da minha tabela. Tudo bem? Então, pedi para ele trazer aqui etapa. Vamos clicar em concluído. O que ele vai fazer? A princípio, a gente vai agora começar a criar uma nova coluna para trazer as informações. Beleza, vamos dar um pulinho aqui no final. E aí, ó, ele começa a aparecer um pouquinho estranho. Tá vendo que ele aparece aqui? Record, não sei o quê. E o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em cima, ó, justamente nessas duas setinhas que a gente tem aqui de novo. E ele pergunta duas coisas. Primeiro, ele pergunta assim, Alon, você quer expandir para novas linhas ou você quer extrair os valores? E aí, essa opção parece meio confusa, mas é o seguinte. Lembra que a gente passou para ele uma data só. Só que a gente poderia ter passado 10 datas. Então, ele ia trazer para a gente 10 cotações. Então, ele está perguntando assim, o seguinte, Alon, o que significa esse extrair para novas linhas? Extrair para novas linhas significa o seguinte, se eu tivesse passado para ele 10 datas, ele vai trazer 10 cotações. E aí, expandir para novas linhas seria ele colocar 10 linhas, uma para cada cotação. Cotação do dia 1, 2, 3, 4, 5. Esse extrair valores, o que quer dizer? Extrair valores seria ele pegar as 10 cotações, cotação do dia 1, 2, 3, 4, e juntar num valor só. Só que não faz sentido. Imagina você pegar o número 5,37, juntar com 5,40, juntar com 5,2, não faz sentido nenhum esse extrair valores para a gente. Por quê? Porque ele iria tentar juntar várias cotações numa só, se a gente tivesse passado uma lista de várias datas. Aí você fala assim, Alon, mas poxa, se eu pedir para ele uma data só, ele não vai ficar juntando várias moedas de vários dias. Qual o problema então? O problema é que esse extrair valores, como ele tenta juntar informações de várias datas, ele meio que acha que é um texto, porque eu estou tentando juntar informações do dia 1, dia 2, dia 3, então ele dá erro. E aí você fala assim, Alon, mas como é que você sabe que ele vai dar erro e tal, que ele vai achar que é um texto? Seguinte, ó, se eu clicar aqui em extrair valores, vamos tentar aqui, ele pergunta, qual é o delimitador que eu quero usar para concatenar os valores da lista? Então é isso. Se eu tivesse vários valores, ele pergunta, como que eu quero concatenar? Eu quero colocar 2 pontos entre cada informação, eu quero colocar vírgula aqui, eu quero nada. Só que se eu tentar aqui dar um ok, repara, ó, o que vai acontecer? Ele vai dar uma carregada aqui pra gente, ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Se eu clicar aqui nele, ó, vou clicar aqui no erro. Ele vai falar aqui embaixo, ó, não conseguimos converter esse cara aqui num tipo texto. Então, como ele estava tentando concatenar um monte de informação, o que eu concateno normalmente? Textos. Então, cara, essa volta toda que eu dei era só para explicar para você por que a gente não pode clicar naquela opção de valor, nesse caso aqui, beleza? Então, vou tirar aqui valores extraídos, essa última etapa que eu fiz que deu erro, e vamos voltar aqui, ó, lembra? Então, a gente tinha as duas opções, extrair valores ou expandir para novas linhas, que aí sim, ele vai colocar os valores separados, não vai tentar juntar nada, então não vai tentar botar nada como texto aqui pra gente. Vou clicar aqui, então, expandir para novas linhas, apareceu aqui de novo esse record, vamos clicar aqui nas duas setinhas, está lá. O que eu quero trazer? Quero trazer a cotação de compra e vou dar OK. E olha o que ele fez. Trouxe para a gente bonitinho a cotação de compra. Só que lembra, ele trouxe para a gente a cotação de uma data específica, que é aquele dia 5 de fevereiro de 2021, e de uma moeda específica, que era dólar. A gente ainda não deixou automático para as outras moedas, mas já deu para ver que ele conseguiu trazer certinho aqui para a gente. O que falta a gente fazer? Claro, vai faltar a gente fazer algumas coisas. Só que antes de mais nada, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mudar essa cotação de compra para número. Então, eu vou clicar aqui no tipo do dado e eu vou colocar aqui, por exemplo, ele como número decimal. Perfeito, está lá como número decimal. Só que agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que voltar naquela etapa, que é esse cara aqui, e nessa etapa,
a gente vai precisar simplesmente dar um jeito de tornar isso automático. Falar para ele, não é sempre a mesma moeda e não é sempre a mesma data. Eu vou querer colocar uma moeda dinâmica e uma data dinâmica. Como? Eu simplesmente vou falar para ele o seguinte, Power Query, ao invés de falar para você que vai ser sempre o dólar ou sempre a data X, eu vou falar para você procurar a moeda nessa coluna de moeda, perfeito, e vou falar para você procurar a data nessa coluna aqui, de data, tudo bem? Só que aí que entra um pequeno probleminha que a gente vai ter que resolver. Qual que é? Lembra o seguinte, o padrão para a gente conseguir passar para a API, passar para o site do Banco Central, qual é a data que a gente quer analisar, ela tem que ser nesse padrão aqui, Ela tem que ser o mês, traço, o dia, traço, o ano. Só que essa nossa planilha de data, ela está completamente fora desse padrão. Ela está dia, barra mês, barra ano. A gente tem que deixar em mês, traço, dia, traço, ano. Então, vamos lá. Muito passo a passo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o seguinte, O que a gente fez aqui, A gente fez várias etapas. Só que a etapa da nossa moeda, a etapa onde a gente queria trazer a cotação, era esse cara aqui que eu chamei de etapa. Poderia ter chamado de outra coisa, mas chamei de etapa. Só que antes de adicionar essa etapa de cotação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar alguma coluna no meu Power Query que tenha as datas no formato que eu preciso, que é o formato mês, traço, dia, traço, ano. Tudo bem? Então, antes dessa etapa de cotação, eu vou criar uma nova etapa e essa nova etapa vai ser transformar aquela coluna de data na coluna de data no formato certinho. E vamos lá, como que eu faço para fazer alguma operação antes dessa etapa de adicionar cotação? Alon, por que tem que ser antes? Lembra? Porque eu preciso primeiro acrescentar a coluna de data do formato certo para depois pegar a cotação. Não adianta eu chegar aqui no final e mudar a formatação lá da minha coluna de data, porque agora eu já extraí a cotação, tem que fazer isso antes. Então, eu vou clicar aqui logo na etapa anterior à etapa de cotação, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Logo antes da etapa de cotação, eu vou criar uma nova coluna, e essa nova coluna vai ser a coluna de data no formato certo. Alô, como que eu crio uma coluna de data naquele formato que você quer? Cara, eu vou te mostrar um jeito muito simples de fazer isso. Como a gente quer criar uma nova coluna aqui na tabela, vou vir aqui em cima em adicionar coluna, a gente vai vir aqui, nessa opção chamada coluna de exemplos. O que é coluna de exemplos? É uma coluna que eu vou criar do jeito que eu quero. Como assim do jeito que eu quero, Alon? Você vai preencher para o Power Query exemplos do que você quer. Se liga comigo. Qual é a primeira data que a gente tem? 10/01/2019. Então, eu vou dar um exemplo para o Power Query de como que eu quero deixar essa coluna. Essa coluna, como que eu quero que ela fique? Seguinte, eu quero que ela fique assim. Se ele é dia 10 do mês 1 de 2019, como que ela tem que ficar no padrão que a gente quer do Banco Central? Ela tem que ficar o mês, então é 01, traço o dia, 10, traço 2019, tudo bem? Então, eu vou dar um exemplo para ele de como que eu quero que ele fique. Ele vai comparar essas informações, ele vai olhar essa informação que eu escrevi com a coluna de data. Ele vai falar, acho que eu estou entendendo. E ele vai tentar replicar esse mesmo padrão para os próximos meses, tudo bem? Para as próximas datas. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, adicionar coluna, coluna de exemplos, tudo bem? Perfeito. Ele pergunta, Alon, você está inserindo uma etapa ali no meio do seu processo, no meio das suas etapas. Você quer adicionar uma nova etapa? Sim, quero inserir uma nova etapa aqui no meio, não tem problema. Eu fiz de propósito isso. Inserir. E aí, vamos lá. Agora ele vai perguntar o exemplo. Qual é o exemplo que eu quero dar? No primeiro, lembra? Vai ser o mês, 01-10, -2019. Vamos dar Enter. Se as células de baixo ainda estão vazias, quer dizer que o Power Query ainda não entendeu o exemplo que você colocou. Só um não foi suficiente. Vamos dar mais um. Então, vamos lá. Aqui é 16 de janeiro. Então, vamos colocar 01-16-2019 e dar um Enter. E agora, olha que massa. Ele conseguiu pegar as outras datas e preencher para a gente de forma automática. Então, 17 de janeiro, 1-17. 6 de março está aqui, 3-6. Tranquilo? Alon, alguns valores aqui estão sem o zero. Então, por exemplo, ao invés de 0,8, tá 8. Tem problema? Não tem problema nenhum. Tá certinho do jeito que a gente vai querer. Beleza? Vamos dar um OK. E agora a única coisa que a gente vai ter que mexer é o nome da coluna. Tá estranho. Tá vendo que ele tá o nome da coluna personalizar? Vamos mudar aqui para o nome da coluna. Eu vou chamar aqui de data cotação. Tudo bem? Data cotação, tudo junto. Quer inserir uma nova etapa? Sim, quero inserir uma nova etapa. Perfeito.
E agora a gente pode deixar como texto, não tem problema nenhum, porque isso aqui é só a informação que eu preciso passar para o site. Não preciso usar essa informação aqui, converter para data, nem nada do tipo, não, beleza? Vou deixar aqui a formatação de texto mesmo, que está aqui aparecendo em cima. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir aquele nosso editor, a gente vai editar aquela linha de código para, ao invés de passar o dólar, ao invés de passar aquela data fixa, a gente vai passar a moeda para ele buscar na coluna de moeda, que ele vai saber certinho qual é a moeda de cada movimentação, e ao invés de passar aquela data fixa, que era 5 de fevereiro, a gente vai passar para ele olhar, procurar a data nessa coluna chamada data cotação, que ele vai saber qual é a data de cada movimentação que a gente teve, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço para voltar naquele códigozinho? Se você quiser, ó, você pode até clicar na última etapa aqui, só para você agora voltar a ver a tabela, como que ela vai ficar lá no final, beleza? Por enquanto, ó, lembra que a cotação da compra está fixa ainda, a gente vai ajeitar ela agora. Então, ó, guia página inicial, a gente vai voltar lá no nosso famoso editor avançado. Beleza, o que eu vou fazer agora? A gente vai editar essa nossa linha de código aqui, ó. Então, essa linha de código, vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Editar onde ele colocou dólar, onde a gente colocou dólar no caso, e a data, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. O que eu vou ter que fazer? Colocar aqui que eu quero puxar a informação da coluna de moeda. E aqui eu vou ter que puxar a informação da coluna data cotação. Como que a gente vai fazer isso? Eu não posso chegar aqui e escrever direto data cotação. Por quê? Porque eu quero passar para ele o nome de uma coluna. Só que esse cara aqui que a gente está escrevendo, ele é um texto. Como assim ele é um texto? Ó, não, repara que ele está entre aspas. Ó. Então, se a gente chegar aqui um pouquinho para a esquerda, repara, o link do site, ele está entre aspas. Quer dizer que ele está entendendo como um texto. Então, o que eu vou ter que fazer? Vamos voltar aqui para o nosso USD. Vou apagar a moeda, que era USD, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aspas. Por que eu vou fechar aspas? Porque agora eu estou falando, ó, aqui eu estou terminando o meu texto, tudo bem? Então aqui eu estou terminando o texto. E aí, logo depois das aspas, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele, ó, eu quero o texto que estava até aqui atrás, e eu quero juntar esse texto com o nome da moeda. Como que é o nome da moeda? O nome da moeda vai ser a coluna de moeda. Só que eu tenho que juntar um texto com a informação que eu tenho em uma coluna. Como que eu faço para juntar informações aqui no Power Query ou em qualquer linguagem de programação? Vai ter aqui o nosso e-comercial. Então, o e-comercial vai juntar informações. Então, eu quero juntar o que estava antes, que era o pedaço do link, com o nome da coluna de moeda. Então, eu vou colocar aqui, ó, moeda. Tudo bem? Só que a moeda tem que ser entre colchetes, beleza? Ó, então, você vai colocar aqui, vou colocar do início, entre colchete, moeda. Tudo bem? Que era exatamente o nome que tinha lá. Beleza? Tem que estar igualzinho, inclusive maiúscula, minúscula. E aí, de novo, eu vou concatenar e vou colocar aqui as nossas aspas. Então, alô, como que ficou esse negócio? Ao invés de estar aqui, código moeda igual USD, agora está código moeda igual, aí eu fechei as aspas, porque eu terminei o texto, juntei com a coluna de moeda, que ele vai saber qual é a moeda, e juntei depois com o restante do texto, tudo bem? Então, a única coisa que eu vou ter que fazer é fechar as aspas, juntar com a informação que eu quero e juntar com as aspas depois. Alon, por que você colocou 2 eixos comerciais? Por quê? Porque eu tenho que colocar aspas no início e aspas no fim. Então, eu juntei aspas com a moeda com as aspas no final também, beleza? Show de bola. Vamos fazer a mesma coisa para data? Ó, aqui para data. Eu vou deletar a data e agora a mesma coisa. Ó, coloca aspas e aí concatena com a coluna de data cotação, então escreve igualzinho, ó, entre colchetes, data cotação. Perfeito. Fecha aspas. E aí concatena com nossas famosas aspas aqui. Perfeito. Coloquei agora o nome da coluna que ele vai saber de onde puxar. E aí, para fechar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, ó, para a data final. E aí, para a data final, eu poderia copiar o que eu já fiz aqui, mas vamos fazer de novo, só para a gente conseguir fixar certinho aqui. Então, vamos lá. Data final da cotação, eu vou deletar a cotação que estava aqui, vou colocar aspas, concatena com, e aí vou colocar entre colchetes, data, cotação, fecha aspas, fecha colchete, na verdade, e aí concatena com as aspas. Tudo bem? Perfeito. Então, a gente colocou aqui a data da cotação e a moeda para variarem conforme as informações. Tudo bem? Perfeito. Show de bola. Alon, como é que você sabe que tem que colocar o nome da coluna entre colchetes? Porque é o seguinte, ó, sempre que você olhar
aqui no nosso código, sempre que ele faz de referência a uma coluna, ó, lembra que a gente tem uma coluna de data? Ele fez referência a ela. Ele coloca entre colchetes, tudo bem? Então, você vai reparar esse padrão. Sempre tem uma coluna, ele vai chamar ela aqui entre colchetes. Tranquilo? Perfeito, show de bola. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, clicar em concluído, e aí, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que automaticamente converter para a gente as moedas conforme a moeda que está aparecendo naquela coluna específica e a data da cotação que está aparecendo aqui para a gente. E aí, olha que massa que ficou. Ele trouxe aqui para a gente, ó, dólar do dia 10 de janeiro de 2019, está aqui bonitinho. Depois, dólar canadense do dia 16 de janeiro de 2019, está aqui bonitinho. Vamos tirar a prova real, ó. Vamos lá. Dólar canadense no dia 16 de janeiro de 2019. Vamos mudar aqui no link para a gente ver. Então, vamos mudar a moeda aqui para CAD. A data da cotação vai ser 16 de janeiro. Então, 01/16/2021. Vou copiar esse cara aqui. Vou colar na data final, porque vai ter que ser a mesma data. Beleza. Então, ele trouxe aqui para a gente as cotações, seguindo cada uma das moedas que estava aqui, porque eu falei para ele procurar a moeda na coluna de moeda, e para procurar a data nessa data de cotação. Agora, o que a gente pode fazer? Agora que eu já tenho as cotações que eu quero, essa coluna meio zoada aqui de data da cotação invertida não interessa para mim. Então, eu posso clicar aqui nela e deletar ela. Meu Deus, aluno, você vai deletar aquela data de cotação, não vai atrapalhar? Não, por quê? Porque lembra que o Power Query segue etapas. Então, se eu clicar numa etapa lá atrás, por exemplo, ó, nas etapas lá de trás, ele ainda tinha aquela coluna de data da cotação. Então, quando ele buscou a cotação, a coluna de data existia. E só depois de ter calculado as cotações, só depois disso eu fui lá e removi as colunas. Agora, claro, o que a gente pode fazer? Dividir a coluna de valor pela cotação para descobrir certinho o valor em real. Então, por exemplo, eu vou clicar na coluna de valor, segurar o Ctrl, clicar na coluna de cotação compra, para poder selecionar as duas colunas. E agora eu vou dividir as duas colunas. Como que eu faço? Venho aqui em adicionar coluna, cálculos, padrões aqui, e eu vou querer dividir. Perfeito. E olha como que vai ficar. Ele vai trazer aqui pra gente, bonitinho, lá no final da nossa tabela, qual é certinho o valor já convertido para o real. E aí, claro, você pode arredondar, por exemplo. Então, ó, vou vir aqui na guia transformar para editar a coluna, arredondamento, e eu quero arredondar para 2 casas decimais, por exemplo. Então, vou querer arredondar e, beleza, apareceu essa caixinha, ele pergunta para quantas casas decimais eu quero arredondar? 2. Dá o OK, que ele vai arredondar bonitinho para a gente para 2 casas decimais, beleza? Alon, por que tem valores negativos aqui? Aí é porque na nossa planilha de movimentações, tudo que era despesa estava com valor negativo, então agora já ficou certinho. Agora é só renomear a coluna para movimentação, ou então valor, aí entre parênteses aqui, reais. Perfeito, a gente conseguiu automaticamente fazer essa conversão. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é ir lá na guia página inicial e falar para o Power Query que a gente terminou de fazer as edições e clicar em fechar e aplicar. E o mais legal disso aqui tudo é o seguinte, é que agora, sempre que você tiver novas informações, sempre que você tiver novas atualizações, novas movimentações, é só você vir aqui no Power BI, clicar aqui na guia página inicial, atualizar o botão que vai aparecer aqui quando a gente terminar de carregar, e ele vai trazer as cotações. Então, Alon, hoje é o dia 31 de janeiro de 2022. E aí, beleza, o que vai acontecer? Você basicamente vai poder, depois que passar o dia, que aí ele já atualiza a cotação no site, você vai poder ter novas movimentações e ele já vai puxar as cotações para você automaticamente, direto lá do site do Banco Central, porque você usou a API. Então, cara, sei que a aula ficou bem longa, então espero que você tenha gostado aqui, com bastante conteúdo para você. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque ajuda demais o canal a crescer, a gente produzir mais conteúdo. Se você assistiu tudo e chegou até o fim, comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim, Alon, para eu saber quem ficou até o final e assistiu todo o conteúdo aqui, conteúdo massa que eu quis trazer para vocês, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber conteúdos novos e eu vou deixar aqui vão aparecer botões para você acessar nosso mini curso de Power BI e um outro vídeo onde eu ensino você a importar informações da web também, beleza? Então, aproveita e a gente se vê no próximo vídeo.